Quem não conhece, né, desde 1969, quem não conhece desde 1969, quando o Brasil, ele, através de Oswaldo Aranha, assina a ida para os falsos judeus irem para Israel. Mas, primeiramente, nota-se algo interessante. Não se havia nenhum lugar no Oriente Médio com o nome Israel. Na verdade, nem as nações em volta dessa região ouviram falar desse nome Israel, que, por sinal, é um nome muito novo. Israel é um nome criado antes da tradução da Bíblia do Almeida, mas já na expectativa dessa tradução, para trazer uma falsa ideia de que Israel é um nome que envolve o povo hebreu. Isso é uma farsa muito grande, mas ficou hoje, para você tirar isso da cabeça das pessoas, vai demandar aí muito tempo, muita calma, e mesmo assim nem todos estarão atenuados para terem a percepção de que algo realmente foi errado. E esse lugar chamado Israel, na verdade, é uma grande sala maçônica, tá? Chamado de nação israelita. Na verdade, essa nação não existe, é um lugar preparado já para diluir toda a verdade e deixar ali a mentira como um tripé de fundo de história. Nós temos isso dentro de sala de aula. A maioria dos estudantes de história não se dão conta disso, porque dentro das próprias escolas, essas informações elas não são tiradas, elas são, infelizmente, tiradas do povo. E se você hoje vê, por exemplo, temos o nosso presidente da República, Bolsonaro, que é 100% a favor e também já se colocando como um judeu. A notícia ruim é que esses judeus que você conhece hoje, eles não são os verdadeiros da Bíblia do Almeida. E mais uma notícia péssima é que a palavra judeu também não existe. Ela é uma palavra criada a partir de 1611, quando começa a se ter aí a presença, né, a aparição da letra J no alfabeto, e esse alfabeto ganha essa letra J, que dá luz, então, aos novos personagens da tradução da língua portuguesa, que não aconteceu sem que antes essa letra J fosse incluída nesse abecedário. E a partir dessa letra J incluída no abecedário, então foi se dado aí a autorização para que a Bíblia, na linguagem latina e grega, ela fosse também traduzida para as línguas ocidentais, incluindo a língua portuguesa. É muito importante, porque quando você pega uma Bíblia na mão, nós vemos que o povo tem a mania de chamar de Bíblia sagrada, ou seja, a Bíblia é intocável, porque isso vem realmente escrito na capa da própria Bíblia, mas acaba que ela vem baseada numa incoerência, porque ela não tem nada de sagrado, não tem nada de intocável. E a todo momento você se vê Bíblias diferentes nas suas traduções. Tudo bem que elas não fogem do contexto da história, mas elas trazem um texto sempre diferente, sempre descambiado para uma verdade que eles querem que seja verdade, né? Na verdade, a mentira. Então, a Bíblia ela tem esse problema, assim como os apócrifos também sofreram o mesmo sistema. Houve-se aí uma metodologia muito focada para a história que eles quiseram colocar, e o mais importante, que eles conseguiram com que nós viéssemos a acreditar nessa história que eles criaram, e essa informação aí, ela deixa realmente um rastro muito forte de preocupação. A partir do momento que você tem, hoje, uma história do Brasil nas suas mãos, já não é mais problema para eles, porque o que não se podia acontecer é na época da transição de Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, onde estavam já mexendo os pauzinhos, para que tudo que se ensina hoje dentro do mercado estudantil
ele não viesse, na época, a atrapalhar. Então, esconderam muitos dos históricos. Talvez você diga assim, por que eles não destruíram esses livros, ou esses documentários? Porque a mentira, ela se desvaneceria. A mentira, ela depende 100% da verdade para ela continuar em loco. E a partir do momento que eles também detonam a verdade, a mentira não faz sentido. Até nisso, isso é como se fosse uma maldição para os mentirosos. Então, vamos manter a mentira debaixo do caixote e trazer à luz aí vamos manter a verdade debaixo do caixote e trazer à luz aí a mentira para que, aonde ela for ensinada, as pessoas aceitem com muita facilidade, sem questionamento. Então, vivemos aí época de ditadura, de questionamento. Nós não questionamos em nenhum momento o que está escrito nos livros didáticos, o porquê de livros na prateleira das bibliotecas não virem com ênfase dentro da sala de aula. Vemos muitos professores de história sendo formados em história, mas não tendo nenhum conhecimento e associação da Bíblia com a história do Brasil. Nunca se foi falado isso, nem dentro do âmbito religioso, muito menos do âmbito acadêmico. Então, essas coisas, elas vêm acontecendo gradativamente por mão de pessoas que muitas vezes não vão ter muito conceito perante a sociedade. São pessoas que não têm peso, são pessoas que não têm status, mas que têm feito aí um belíssimo trabalho de pesquisas, de aprofundamento dentro dessas raízes, que eu tenho certeza que vão abalar e vão também impedir que os intentos desta elite elas não venham ter uma velocidade que deveria ter. Elas vão acontecer, mas com os problemas que não estavam dentro dos seus projetos. Porque assim também como para nós a vida é uma surpresa, para os senhores do mundo, para os donos da sociedade secreta também é uma grande surpresa. E não vai ser fácil para nós, esse 2019 para frente, como também não vai ser fácil para eles, devido à intervenção divina que vai atuar sobre várias pessoas do mundo todo, claro, para o lado do bem, porque o lado do mal já está com o teu exército formado, o lado do bem está se preparando ainda. É necessário que a gente estejamos prontos para combater o bom combate nessa guerra tão sofrida que vai acontecer nesses dias tão próximos.